Vamos lá, Arthur. Pronto. Boa tarde, todo mundo. Sou Arthur Sueli e vim apresentar hoje um Journal Club desse artigo que saiu ano passado no Lancet. É um estudo que compara uma estratégia ultraprotetora versus a protetora normal para pacientes de Covid, VT4 Covid. Bom, só para contextualizar um pouco, paciente que tem, na SARA, a gente tem uma heterogeneidade muito grande entre áreas colapsadas, áreas hiperdistendidas, isso gera, na hora que a gente vai ventilar o doente, sabe que o volume acaba estendendo as áreas hiperdistendidas, isso gera mais lesão, pode piorar o quadro, e desde a década de 90 a gente já vem ventilando esses doentes, e no geral todo mundo também com volumes menores. E desde lá, alguns conceitos vêm sendo aprofundados, nem sempre testados de maneira sistemática, mas começou a se pensar que, putz, talvez ventilar com menos volume, talvez um efeito tipo dose-resposta seja melhor do que 6 ainda se fosse ventilar com menor volume, né? Pensando até em reduzir a driving pressure, tem aquele estudo do Amato de 2015 também que mostrou a associação entre aumento da driving pressure e aumento da mortalidade, independente se pro meio que o volume corrente que ele estava ventilando, né? Então, dentro desse contexto todo de como ventilar SARA e como ventilar, se a gente pode melhorar a ventilação de SARA, veio a ideia do estudo, né? Antes desse estudo, tinham 2 estudos que combinaram uma estratégia mais restritiva em relação ao volume corrente, só que eles tinham usado, né, os maiores usaram uma remoção extracorpórea de CO2. Que o preço que a gente paga por usar um volume corrente menor acaba sendo acidose respiratória, mais CO2, e daí para você conseguir proteger mais o pulmão com um menor volume, você poderia usar uma estratégia de remover o CO2 por um filtro ligado a um aparelho de diálise, por exemplo. Aí teve o ExtraVent, que foi um estudo que não mostrou diferença também, mas o que os autores colocam ali nesse estudo aqui, numa análise pós-hoc, pareceu ter um efeito positivo em redução de tempo livre, aliás, aumento de tempo livre de ventilação mecânica após 60 dias nos pacientes mais graves com uma PF menor que 150. Aí teve o REST Trial também, que saiu, se não me engano, foi em 2021. Saiu enquanto estava rolando esse estudo que a gente está discutindo hoje, e não teve diferença entre os grupos também, mas com possível efeito negativo secundário aí, atribuído a sangramento, possivelmente a própria terapia que você submete o paciente, terapia extracorpórea e tudo mais. Então, pensando nas complicações aí de uma terapia extracorpórea, eles queriam ver se era possível você reduzir o volume corrente sem a remoção de CO2, né? Então, em 2019, esse mesmo grupo fez um estudo piloto, só com 34 pacientes, para ver se era possível fazer essa estratégia. Eles viram que eles conseguiram ventilar, né, os pacientes, pelo menos 65% dos pacientes deles, com um volume corrente de 4 ml por quilo, mantendo um pH maior que 7,2. Aí, partindo para o desenho do estudo, um RCT, que foi uma randomização 1:1, blocos de 4 a 6, open label, porque não dá para cegar quem está, você vai ver o ventilador, vai saber quem está com 4 e está com 6. Multicêntrico na França, 10 UTIs na França, que foi realizado durante a pandemia, entre abril de 2020 e abril de 2021. A população era adultos, né, maior de 18 anos, com Covid-19 e SARA, pelos critérios de Berlim, uma PF menor ou igual a 150. Ventilados, que começaram, né, estavam sendo ventilados com 6 ml por quilo e sedados continuamente. Daí, eles iam separar esses grupos. A intervenção ia ser uma ventilação com 4 ml por quilo de peso predito, e o controle continuar com 6 ml por quilo predito. E o desfecho o desfecho primário é um score composto, né? Então, um score de mortalidade em 90 dias e dias livres de ventilação mecânica entre os pacientes vivos após 60 dias. Aqui os critérios de exclusão estavam só no suplemento.
e eles iam excluir os pacientes que já estavam sendo ventilados por mais de 48 horas antes da inclusão e randomização, pacientes que já na hora de incluir já estavam acidóticos, então pH menos de 7,2, com uma frequência respiratória acima de 35, possível que daí não ia ter espaço para diminuir mais o volume corrente. Pacientes super obesos, eles usaram aqui 1 kg por centímetro cúbico, isso mais ou menos sei lá, um IMC de 50, 60. Eu excluí também as pacientes gestantes, tá bom? E o protocolo, como é que eles iam ajustar a ventilação mecânica? Né? Eles iam começar esse ajuste em até 1 hora após a randomização e eles iam reduzindo 1 ml por quilo de volume corrente a cada 2 horas no máximo, tá? Eles aumentariam a frequência respiratória até 35 para manter um volume minuto constante. A PIP, de acordo com a PIP Table, só tomando cuidado para não estourar um platô de 30. Manter o pH idealmente entre 7,2 e 7,45 e podia ser feitas algumas manobras de resgate, enfim, relacionado ao aumento de volume corrente, se o pH fosse menor que 7,15, já com a frequência de 35 e tendo minimizado o espaço morto. Prona ia ser indicado em pacientes com PF menor que 150, com uma PIP acima de 10, ou se tivessem precisando de uma FiO2 maior que 60, já em posição supina. E ECMO ia ser considerada se a PF menor que 60 em prona. A partir do segundo dia, os pacientes eles iam ver, né, porque óbvio que eles tinham que determinar até quando eles iam manter eles no protocolo. Então, eles tinham, e para conseguir 4 ml, eles tinham que sedar, bloquear entre os pacientes. Então, a partir do segundo dia de randomização, eles tinham esse protocolo de desmame de sedação. Então, os pacientes que tinham uma PF maior que 150, eles iam parar o bloqueador neuromuscular, se tivesse bloqueado, ia fazer esses ajustes na ventilação, colocar 6 ml por quilo, F de 50, uma PIP de 5, manter o volume constante, uma relação ISES de 1:2, e se esse paciente mantivesse, depois de 20 a 30 minutos, uma saturação maior que 88%, e frequência respiratória menor que 35, eles iam ser considerados, iam para diminuir a sedação, né? Então, daí ia para um RAS menos 2/0. Iam colocar o paciente numa ventilação, pressão suporte, ou no volume controlado com 6 ml quilo, e avaliar se o paciente conseguiria progredir para um teste de respiração espontânea ou não. Se esse paciente aqui tivesse uma PF que diminuísse para 150, com a PIP maior que 8, tivesse assincronia no modo ventilado a volume, com uma frequência respiratória maior que 35, ou se ele tivesse na pressão suporte fazendo um volume corrente maior do que 8, eles voltavam para trás, sedavam de novo o paciente, voltavam eles para os ajustes que eles estavam, dependendo do grupo que eles estavam, e daí, no dia seguinte, eles reacessavam de novo para ver se dava para diminuir a sedação. E daí, a partir daqui, eles iam fazer um teste de respiração espontânea, se o paciente passasse, ele ia ser estubado ou, enfim, ir para uma decisão de traqueostomia, a critério da equipe assistente. O segmento, eles iam fazer eco transtorácico para avaliação de VD no D0 da randomização e no D1, e durante 14 dias eles iam acompanhar, né, fazer anotar as variáveis clínicas de peso, sofá renal, RAS, quantidade de vasopressores sedativos, e eles iam reportar a incidência de eventos adversos, que eles definiram que são esses aqui, por 28 dias. Então, o uso de bloqueador, prona ou manobras de recrutamento, uso de NO inalatório, necessidade de ECMO, acidose respiratória grave, que era um pH de menor que 7,15, com PaCO2 maior que 45, incidência de PAV, corpo pulmonar e barotrauma. Iam avaliar mortalidade e data de extubação após 60 dias e 90 dias, e iam fazer um follow-up por telefone após 1 ano para avaliar a mortalidade e alguns scores de funcionalidade, qualidade de vida, que eles pretendiam publicar posteriormente, tá?
Então, falando sobre o desfecho primário, era um score composto baseado em mortalidade, 90 dias, e dias livres de ventilação após 60 dias. Eles iam apresentar o resultado nesse Unmatched Win Ratio, né, que é basicamente você divide o número de pares, você compara individualmente os pacientes, né, entre os grupos, e você vê os pares que ganhou sobre o número dos pares dos indivíduos ali, da combinação que ele perdeu. Aqui, para explicar um pouco, eu roubei do Cardio Paper só para ilustrar um pouco como é que funciona o win ratio. Então, para estudos que têm um desfecho composto, o que pode acontecer? Por exemplo, eles são da cardio, né? Então eles pensaram aqui, em estudos que iam avaliar um desfecho composto, e para óbito ou infarto, geralmente você vê o tempo até o primeiro evento. Então, se o paciente morresse, ia ser um desfecho; se ele tivesse um infarto, ia ser analisado como o mesmo desfecho, e entrar tudo no mesmo bolo, assim. E daí, só que tem esse problema, né? O óbito era um desfecho, só que o infarto, ele saía, e se ele tivesse um novo IAM, esse desfecho não ia ser contado. Então, meio que você morrer e infartar, são eventos importantes para aquele estudo, mas eles têm pesos diferentes. Então, eles podem ser os eventos repetidos ou eventos que, enfim, que não têm a mesma importância, eles eram juntados tudo no mesmo bolo, e você não sabia se o resultado do estudo era de acordo mais por conta de mortalidade ou, por exemplo, infarto, ou mortalidade, ou porque ele ficou mais dias livres de ventilação. E daí um jeito de fazer isso é você usar o win ratio, que você consegue meio que hierarquizar os desfechos que você tem. Então, por exemplo, você compara, ao invés de comparar grupo com grupo, você combina, né, parzinho entre o paciente do grupo intervenção comparado com o grupo controle. E daí você vê, se ele compara, por exemplo, o paciente do grupo intervenção, ele sobreviveu mais, digamos assim, contra o grupo controle, aí você conta como uma vitória; se ele morreu mais, derrota. Só que se ele empata, aí você desempata a partir do segundo critério, que no caso do exemplo aqui, uma hospitalização, mas no nosso caso do estudo o tempo livre de ventilação. E daí você soma isso daqui e você faz esse score, que daí vai ser o número de vitórias totais dividido pelo número de derrotas, e acima de 1 você está mostrando que, teoricamente, a sua intervenção foi melhor. Como é que era o score aqui no nosso estudo? Então, ele podia pontuar entre -1, que era derrota, 0, empate, ou mais 1, vitória. Então, ele ganhava +1 quando você comparava um paciente vivo no D90 com um paciente que estava morto, ou se eles estavam ambos vivos, só que o paciente do grupo intervenção tinha mais dias livres de ventilação, tá? E os dias livres eram de 1 a 60 e 0 se ele morresse antes do D60 ou se ele estivesse ventilando por mais de 60 dias, tá? O empate era se tivessem ambos mortos no D90 ou ambos vivos com dias livres numericamente iguais, ou ganhava -1, que era a derrota, né? Se o paciente, comparando o paciente do grupo intervenção estava morto em relação ao paciente do grupo controle que estava vivo, ou se ambos estivessem vivos, mas ele tivesse menos dias livres de ventilação mecânica. Então é só um jeito de você conseguir hierarquizar e fazer esse desempate entre os desfechos do seu desfecho composto. Aqui é só o protocolo do estudo. De desfechos secundários, eles iam analisar a mortalidade do D90 e dias livres separadamente, ver tempo até a extubação, tempo de hospitalização, sedação, uso de opioides, parâmetros respiratórios até o desmame da sedação, ou até 14 dias, que era o tempo que eles iam parar de acompanhar. Análise estatística foi feita por intenção de tratar. Eles tinham uma análise exploratória por protocolo também. Diferença entre os grupos no score era calculada por esse teste aqui, alemão provavelmente. Teste quadrado Fischer para variáveis qualitativas e Mann-Whitney para variáveis quantitativas, tá? Análise estatística. Da onde que eles tiraram isso, né? Esse é aquela meta-análise do New England do Amato, que eles viram que tinha um aumento de 36% da mortalidade para cada 7 centímetros de PIB, da driving pressure, que se reduzia. No estudo piloto deles, eles viram que conseguiram uma redução de 6 para 4 de ml por quilo de mais ou menos 4 centímetros de água, então eles chutaram metade de efeito. Então, se foi metade disso, provavelmente a gente vai
conseguir, com a nossa intervenção, diminuir 15% da mortalidade. E o aumento dos dias livres na ventilação foi baseado no achado do Extravent. O cálculo amostral. Então, para esses 15% de mortalidade, redução de 15% de mortalidade, redução de 13 dias no aumento, na verdade, de 13 dias livres de ventilação mecânica, eles calcularam que precisariam de 100 pacientes e o intervalo de confiança, o cálculo para inferência estatística, eles usaram essa técnica de bootstrap, com 1.000 reamostragens. Só um adendo aqui, o bootstrap, que acho que a gente não discutiu esse ano, é uma técnica de reamostragem para fazer a inferência estatística que você usa, ao invés de usar uma fórmula, por exemplo, você fica reamostrando a sua mesma amostra, completando, por exemplo, aqui tem, sei lá, 2 roxos, nessa amostra ele colocou um roxo a mais, e daí você, assim por diante, vai reamostrando até você ter a distribuição próxima do normal, assim, ou para você conseguir calcular um intervalo de diferença, ou a mediana, enfim, a sua medida de interesse. Esse é um outro só imagem para ficar mais ilustrativo. Você vai reamostrando, até que você consegue montar uma distribuição para você poder fazer os cálculos. Bom, resultados, então, esse é o flowchart do estudo. Muitos pacientes que eles admitiram, 800 pacientes estavam com SARA grave e que estavam sendo ventilados, e daí 143 aqui excluídos por critério de exclusão. Dos pacientes elegíveis, 733, 513 não foram vistos, ou enfim, ou não assinaram ou recusaram, né? Eles falaram que essa perda de número aqui foi por conta do contexto da pandemia, que enfim, o hospital estava funcionando de uma maneira não ideal, e daí eles acabaram randomizando 215, né? Esse daqui foram 5 excluídos, porque retirou o consentimento, esse daqui não tinha elegibilidade. Daí, dos 215 randomizados, foram 106 para o braço intervenção, 109 para o braço controle, uma perda de follow-up aqui, então no final ficou 105 e 109. Essa aqui é a tabela 1 do estudo, dá para ver que parece tudo os grupos balanceados, né? Se for ver aqui, mais ou menos homogêneo, maior predominância de sexo masculino. Aqui só tem uma diferença, né, de corpo pulmonar, mas eles também, nessa variável aqui, eles colocam ali no rodapé que eles não conseguiram acessar em todos os pacientes. Mas basicamente aqui só para a gente ver que os grupos eram bem parecidos entre si. Uso de vasopressores, como mais. Aqui o uso de vasopressor era um pouco maior, né, no grupo controle. Aqui eles botam para ver a separação entre os grupos, né? Aqui é volume corrente, então você vê que o grupo controle realmente ficou aqui em 6. A redução no grupo intervenção foi basicamente nos primeiros dias só, depois eles acabaram voltando aqui, já fugiu bastante dos 4 ml por quilo. Frequência respiratória, obviamente, acabou sendo maior no grupo intervenção também. PIP ficou meio misturado aqui. Pressão e o platô, realmente eles conseguiram baixar aqui, mas depois deu uma misturada. Aqui o que ficou diferente, a driving pressure, o que chama atenção aqui é que já no grupo controle a driving pressure é bem baixa, e ninguém, pelo menos nos primeiros dias, passava de uma driving pressure de 13, e vendo o mechanical power eles conseguiram diminuir, mas não teve significância estatística. Aqui, esse é o resultado do estudo. Então, para o desfecho composto lá, o que eles se propuseram a mostrar foi um estudo que não mostrou diferença entre você calcular 6 versus 4. Né? Aqui o que tem diferença, um P bem menor, é a incidência de acidose respiratória, né? Que daí isso também daria para prever, porque você está diminuindo o volume corrente dos pacientes. O resto foi bem similar. A curva de sobrevida aqui do Kaplan-Meier, também sem diferença entre os grupos. E aqui algumas análises de subgrupo, o que chama atenção aqui, que eles pontuam também, é que parece que no subgrupo dos pacientes com sofa renal, né, que dá uma creatina acima de 2,
acabou sendo pior quando eles iam para o estudo de volume mais restritivo, né? Que também faz sentido. O paciente já está com uma acidose metabólica, você submete ele a uma acidose respiratória. Tá? O resto tudo cruza aqui, não teve diferença. O que tinha? Aqui para ver que ficou pequena essa imagem, mas é do suplemento. Isso é para a gente ver que no grupo intervenção, aqui a média do volume ficou 4,9. Tá? E daí, na análise protocolo, eles iam incluir o quê? Né? Eles tinham um limite da outra protetora. Eles iam incluir até pacientes que usaram até 4,2 ml por quilo por pelo menos 50% do tempo, até o D14. E o controle entre 5,4 e 6,6. Eles viram que eles só conseguiram chegar nesse valor realmente em 63% dos pacientes no grupo de intervenção. Tá? E também, mesmo na análise por protocolo, eles não viram diferença entre os grupos em desfecho primário. Aqui só uma tabela dos desfechos por análise por protocolo também, sem diferença. Manteve aqui o resultado da acidose respiratória. E aqui a curva de Kaplan-Meier também do análise por protocolo. Aqui a análise do Mechanical Power, que eles falam que no Mechanical Power relacionado a volume corrente, eles até conseguiram separar bem os grupos, mas no Mechanical Power total não teve diferença aí, você ventilar com 6 versus 4. Então, a discussão, você quer parar para discutir agora ou quer... Não, pode ir. Ou continua? Pode ser. Se você quer falar outra coisa? Então, só algumas coisas que eles pontuam para... Porque eles pontuam não importa, o que importa é que vocês pensam. Então tá bom, então... Deixa aí, depois você fala. Então tá bom, então vamos discutir. Bom, e aí, galera? Vamos começar... Quer voltar? Primeiro a gente tem que voltar aí para qual foi a pergunta desse estudo, se vocês acham que ela é relevante ou não. Acho que esse é o ponto essencial. A gente vai... O que aconteceu ali... Eu não escrevi a pergunta aqui também, né? Você botou ali, você botou. Pessoal, leu também. E aí? Tem aquela ventilação do veiculante. Me chama a atenção que ele colocou, tipo, Nossa, o pouco tempo, isso aí é o que está no protocolo da gente fazer o que ninguém faz. Todo mundo deixa os doentes sedados para usar mais tempo. Isso é a prática atual está bem indo para esse sentido. Acho que é o que a maioria das pessoas acham que precisa ser feito. Né? Não, mas não é nem no Covid. Mas eu acho que o que é importante a gente lembrar assim, um pouquinho de evolução. Né? A gente teve, na década de 90, você falou assim, teve alguns trabalhos que mostraram que se ventilar com poluente baixo e tolerar acidose, que isso era melhor do que corrigir a acidose respiratória dos casos grandes. Né? E aí o pessoal foi mudando um pouco a prática. E quando saiu o ArtsNet em 2001,
ele comparou 6 com 12. E aqueles estudos que foram usados para... E aí ele mostrou o benefício 6 com 12. Lembrar que os controles concorrentes da época ventilavam a 9. E quando a gente compara a mortalidade do grupo de intervenção do AIDSNet com os pacientes não incluídos no estudo, ela era igual. Você, né? Mas não era dentro do estudo. Né? E a sub-análise de 2015 do New England, ela é baseada em alguns estudos de titulação de PIP. Lembra? Os 3 estudos de titulação de PIP, né? E eu não lembro se tinha estudo. Eu acho que eram todos já eram da ventilação protetora. Eram todos. Isso, mas usou mais os estudos de titulação de PIP. Né? E aí, o que é importante lembrar? A gente tem que lembrar como que era o volume corrente naqueles estudos. Quando a gente vai ver todos os estudos, o volume corrente mediano era 7 metros por quilo. Esses estudos da era da ventilação protetora. Dificilmente eles eram abaixo de 6. E a gente tem sido ensinado a fazer 4 a 6, mas ninguém conseguia fazer isso. Então, acho que esse estudo ele vem dentro desse raciocínio assim, a meta é 4 a 8, se eu estiver estourando o platô, eu vou baixando mais, certo? Mas também, se eu estourar as doses respiratórias, eu volto atrás e deixo o volume corrente subir, certo? Então, esse aqui é o raciocínio aí no dia a dia. E a gente não tinha ninguém tentando chegar a 4 metros por quilo sem alguma outra estratégia, como o Arthur mostrou. Ele mostrou o Extravent, que é um estudo pequenininho, e depois o REST, que não deu certo. Tem vários motivos aí para isso acontecer. Então, acho que é um estudo muito bem-vindo. Porque a ideia dele é mostrar que realmente o ventilar com uma drive pressure cada vez menor, se isso é benéfico ou não. Né? Aí eu vou ver os motivos pelo qual isso foi final, mas acho que a gente está nessa linha de raciocínio. Né? Eu entendo esse racional e nesse sentido eu concordo que ele é bem importante. Porque a base para embasar o 4 a 6 é meio frouxo. Assim. O que me incomoda um pouco é, como você já falou, já tem uma base de evidência para a gente pensar que o problema talvez não seja só o 6 por quilo, mas o efeito fisiológico disso aí. Toda a parte que a gente pensa racional de vida e tudo, pensando em pressão do platô, talvez driving pressure, e a gente está usando uma dose e não tanto monitorizando o efeito fisiológico disso daí. Tanto que o que ele usa para justificar todo o cálculo dele é baseado na redução da driving pressure, mas não é o que ele usou como meta de afiliado. Né? É um estudo que eu acho que teria mais interesse de ver um estudo talvez ganhando pelo objetivo dele, né? De variação de driving pressure ou variação da pressão do platô, porque só o 4 a 6 por assim dizer. Tudo bem, mas ele mostrou a separação fisiológica dos grupos em relação a essa variável? Não, ele mostrou. Isso eu acho que tem. Se não me engano, porque, assim, agora eu vou dizer a minha opinião. Tanto faz, isso a gente já tem um monte de trabalho mostrando que tirar volume, a pressão, tanto faz. O que importa são os limites fisiológicos que você impõe para as variáveis que você não controla. Então, se você controla o volume, você vai ter que limitar as pressões. Se você controlar a pressão, você vai ter que limitar o volume. Não, você vai ter que pegar. Por isso que eu acho que talvez a pressão seja o mediador da lesão, realmente. Né? Mas, no fim, uma coisa pode acabar compensando a outra. Na prática, na média, sim. Isso na média. É claro que pode ter algum paciente que isso não pode ser dessa forma. Mas, quando a gente olha aí, o que aconteceu? Ele reduziu o volume. Para manter o volume no treinamento a frequência, certo? O que vocês acham dessa PIP aí? Isso é PIP de francês, eles tinham PIP de baixo. Se fosse lá nos Estados Unidos ia ser 15, né? Aqui no Brasil ia ser 15, mas os franceses ventilam PIP de baixo. esse outro gráfico é do platô, né? E aí o platô não separou muito, mas a driving pressure separou um pouquinho. Então teve separação. Se a gente for ver ali a mediana nos primeiros dias ali da quanto de separação fisiológica? 2 centímetros de água. E abaixo do que ele estava buscando. 1,7. 2,7, a diferença ao longo do... só lembrando aqui, vocês vão vendo que o intervalo de confiança vai aumentando porque os pacientes foram saindo da ventilação morrendo. Né? Então você vai perdendo M conforme vai passando. Vai aumentando o intervalo de confiança de cada grupo. E baixou o mecânico palpável. Tem vários motivos para esse trabalho ser neutro. Né? Mas o que a gente tem de raciocínio que a gente tem se discutindo muito hoje em relação à driving pressure mesmo?
porque eu penso assim. A relação é linear? Como é que é a drive pressure? Tem um ponto de corte? O Leonardo de Stuttgart, ele mostra uma relação praticamente linear e não achava um valor em que a drive pressure passava parado de importar. Né? Eles ainda defendem a ideia do quanto menor a drive pressure, melhor. Mas a impressão que passa até que deve ter uma curva meio nua aí. Tem um ponto que você baixar a drive pressure demais, talvez as custas das outras coisas, você vai ter uma tendência no switch pior. Talvez pelo que você vai ter que fazer para compensar o restante. Né? Porque do contrário, é só você deixar todo mundo em CPAP, retirando o CO2 de qualquer outra forma, e era a melhor forma de tirar o paciente. Não, mas tem que ser muito. Você drive de zero. Né? E Mas a dúvida é que eu fico esse drive pressure realmente é um mecanismo que é o causal, ou se ele também é associado. Não, ele é o causal, a gente tem modelo mental, a gente tem análise de mediação que mostra isso. Com certeza é. A questão é até que ponto dá para a gente levar isso. Essa é o ponto. Portanto, disso você vai ter que fazer para isso. Exatamente. E tudo que a gente faz tem o benefício é esse, mas tem um. Aí a pergunta que eu faço é, aqui ele conseguiu baixar a drive pressure ainda mais, isso não se traduzir em melhor desfecho. Quais são os motivos que vocês acham para isso? Eu acho que tem. Aqui tem questões metodológicas e tem questões fisiológicas. Eu acho que questão fisiológica entra aqui, né? Você está trocando, você está abaixando a drive pressure, mas você está trocando uma situação respiratória junto. Talvez você tem que, para você controlar isso, você tem que deixar o doente mais na mão, você dá mais, bloquear mais, daí com mais potência, mais vasopressor. Eu acho que para você buscar uma redução de drive pressure, chega um ponto que você começa a ganhar na balança ali, você começa a ganhar muito risco associado na condição do doente mesmo, buscando, né, essa variável. Acho que é um pouco da resposta aí. Outra resposta aqui é quantos doentes foram incluídos? 100 em cada braço, né? Dá para chegar a alguma conclusão com esse estudo aí? Não dá, esse estudo ele nasceu para ser neutro. Ele é neutro porque ele foi feito underpowered. Não dá para fazer um estudo, você quer baixar 1, 2 ml por quilo de volume corrente e achar que vai mudar a mortalidade, qualquer coisa. Então, 15%. Não, aqui, assim, otimista demais. Então, metodologicamente, esse estudo aqui ele é neutro porque o N é muito pequeno. Nem que ele quisesse, ele encontrar uma diferença, entendeu? Mas eu ainda assim acho que ele acaba virando meio que um estudo piloto, né? A ideia é assim, você vendo esse estudo, você acha que dá para ir atrás da ideia de reduzir ainda mais a drive pressure? Então, acho que entender ele como no meio do caminho dessa linha de pesquisa, assim, se dá para a gente forçar essa ideia ainda, ou se talvez não dá mais. A gente não tem como chegar, além disso, a não ser usando terapia extracorpórea. E aí, se é retirado do CO2 ou se é ECMO, não sei. Mas a gente tem que pensar em. Bruno, o erro de cálculo amostral foi usar a revisão sistemática do Amato, e aí, a partir disso, aí ficou superestimado o efeito dele? Não, era porque o cálculo de amostra é um chute. Aí você usa alguma coisa para dizer assim, quais os parâmetros você vai utilizar. Ele deu um chute muito alto, ele falou que ia reduzir 7 centímetros de água, não foi? Uhum. Ia reduzir 4. Drive pressure. O Amato era 36 de mortalidade para cada 7 centímetros da drive pressure. Então, mas era bastante assim, né? E dificilmente ele reduzir tanto assim a drive pressure, né? Difícil você conseguir. Eu tenho a impressão que a gente, assim, não sei se falar erro, sabe? A gente que obviamente Chegou um que era plausível para isso também. eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Assim, se fosse para realmente ver essa diferença, assim, acho que tem que ser um estudo muito. Então, óbvio que ele baseia nisso, então. Ele fez o que dava, né? Sim, ele fez, mas ainda assim, se você quisesse detectar isso, ele tinha que incluir pelo menos uns 500 deles. Pelo menos 500 para um estudo de terapia intensiva. Hoje em dia, se encontrar uma diferença, é muito difícil. Ele já usou um desfecho composto para fazer o cálculo de amostra, né? Então, o IVESH, a gente vai chegar lá, mas isso ajuda a reduzir um pouco o tamanho de amostra, quando você utiliza um desfecho composto. Mas 200 vezes é muito pouco.
Aí você tem uma imprecisão muito grande dos resultados, né? Você tem um intervalo de confiança enorme. Então, se você for ver o resultado, ele é tanto compatível com malefício quanto com benefício ainda. Você não pode dizer que fez mal ou fez bem esse estudo aqui. O que dá para dizer, isso dá para dizer, aí tem mais cara de estudo piloto, é que 1/3 dos pacientes não consegue baixar o volume doente, porque ele faz dose respiratória grave. O que aconteceu? 37%, né? Fez a dose respiratória e teve que voltar atrás. Certo? E aí talvez a gente precisasse de alguma outra coisa para conseguir baixar o volume doente na área. Certo? Então, assim, usando o resultado desse estudo, talvez o que eu ia fazer é o que eu já fazia antes, que é, se o paciente está tolerando bem um volume corrente mais baixo do que 6, isso não está causando nenhuma acidose grave, eu deixaria ele, não aumentaria para 6 por um motivo específico. Mas se ele está em 6, também não vai me causar nenhum desconforto. Isso, mas aí qual que é o problema de você deixar menos que 6? Tirando a parte da acidose respiratória. O que você precisa para fazer isso? Para bater o volume no volume. Mas o que você precisa para conseguir deixar menos que 6? Quando você quer. Por algum motivo você quer, sei lá, estourou o platô, aí você precisa. Você dá muito paciente. Você tem que priorizar. A sedação não resolve. É curário, você precisa resolver. Né? E aí, assim, a gente pega os trabalhos de curário. A gente tem o Papazian, que é francês também, foi o primeiro trabalho com construção de mortalidade com curário, eles curarizavam todo mundo e ventilavam um pouco de baixo. Muita prona. E aí, quando os americanos fizeram o trabalho, o Rose excluiu. Mesmo o número de pacientes foi incluído, ele foi excluído porque ele já estava usando o curário. Isso é uma baita crítica que faz. Que muito paciente foi excluído porque o médico achou que tinha que estar priorizado. E uma vez que entrou no estudo, 20% do grupo estratégia conservadora, entre aspas, de curário, precisou ser curarizado. E usou o outro grupo 100%. E aí quem foi curarizado foi mais sedado, tá? Mas o desfecho final foi semelhante para os grupos. Tá? No estudo não foi pior que o outro. Tá? Então a grande questão é o preço que eu vou pagar para chegar nesse ponto. E a gente não tem uma boa resposta hoje da literatura para isso. Então, vocês vão ver várias linhas de pensamento. Uma linha que defende muito a ventilação protetora a qualquer custo, isso aqui dentro mesmo. E vai ver gente que vai tentar despertar o paciente mais rápido para não pagar o preço da sedação do lugar, certo? Mas eu acho que o que esse estudo mostra é que não é uma coisa simples de fazer, você chegar nesse ponto. Tá? Eu acho que um erro conceitual enorme que a gente tem, hoje em dia muita gente tem esse erro conceitual, é que a ventilação protetora é 4/6, não é? Se eu pegar o guideline da TS, eu vou falar 4/8, e chegar abaixo de 5, nenhum trabalho quase chegou, os pacientes chegaram abaixo de 5. Aqui mesmo, a mediana dele foi 4,9. No estudo que ele forçou para 4. Mesmo nesse estudo, ele teve dificuldade de chegar nesse valor. Então, no fim, é 5/8 que a gente tem que fazer. Tá? E por que assim, eu baixar de 8 para 7 é a mesma coisa que eu baixar de 6 para 5, fisiologicamente falando? Ou de 5 para 4? Por quê? Por que não, né? Mas se você compensar com a frequência. Por que tem mais fosforo? Fosforo não é o mesmo? É o mesmo. Por que isso? Por que isso? Explica aí para os seus colegas. A ventilação de 6 ml quilo está uns 440. 420. Vamos lá, vamos. Quantos pacientes Tá bom, tá. baixo calculado? Foi arredonda para ser mais fácil. 400 ml. Isso aqui é quanto? 6 ml. 6 ml por quilo. Ok. E aí? Sei lá, 20 ml. 20? Foi bem. Quanto que a gente tem? Espaço morto anatômico. 150. Espaço morto anatômico. Então, dentro do volume corrente, eu tenho o volume de espaço morto e eu tenho o volume que ventilou o véu. No espaço morto, eu tenho espaço morto anatômico. Certo? E eu tenho espaço morto fisiológico. Tá? Aqui vocês vão ver, no inglês está DS, Dead Space. Tá bom? Quanto mais eu baixo o volume corrente, o espaço morto, ele, em teoria, eu assumo que ele fica constante. A não ser que eu esteja hiperdistendendo, porque o pulmão que está hiperdistendido, eu estou gerando espaço morto. Se eu não estiver hiperdistendendo, quanto mais eu baixo, o volume de espaço morto é constante.
Então, o que eu estou baixando de fato é a ventilação alveolar. Certo? Então, quanto menor o volume corrente, essa relação não é linear, de 8 para 7, de 7 para 6, de 6 para 5, de 5 para 4, eu estou reduzindo cada passo que eu dou desses de 1 mm por quilo, a minha perda de ventilação alveolar efetiva, ela é proporcionalmente cada vez maior, conforme eu vou reduzindo esses passos. Tá? E aí, por isso que é tão difícil chegar nesse ponto. Tá? Aí, o que a gente pode fazer que estava no protocolo de estudo, para compensar essa redução de volume corrente excessivo? O que ele falava lá que ele fazia? Tá? Então, são duas coisas. Para eu conseguir fazer a ventilação protetora, eu tenho que aumentar a frequência. Esse é um trade-off que não tem jeito. Né? E, por outro lado, eu posso reduzir espaço morto anatômico e instrumental. A gente fala do espaço morto instrumental. Eu tiro o HME e a traqueia. Tá? Você já deve ter visto o ventilador. O HME tem 40 ml dentro dele. Então, você está ventilando o espaço morto ali. Tá? Então, quando a gente está nesses casos, geralmente a gente acaba deixando o paciente em umidificação ativa. Bom. Qual que é o problema da umidificação ativa? Se alguém tem do trauma, qual o problema? Água no circuito toda hora. Exato, ela demanda mais manipulação do sistema. Em teoria, tanto faz você usar o HME como umidificador ou a umidificação ativa, que é a panela jogando aguinha. Só que na prática, quando é panela, o pessoal esquece. Condensa no circuito, começa da sincronia, quando não vai a aguinha para dentro do paciente. Isso não deveria de jeito nenhum. Tá? Ou seja, só joga o biofilme para dentro, né? Tá? Joga a sopinha ali de pseudomonas. Tomou ganho. Então, a gente tem que lembrar que assim, a umidificação ativa dá para usar, mas a equipe tem que estar muito bem treinada para não acontecer esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que dá mais trabalho. Tá? Mas a gente tem que saber usar isso. Tá? Vocês têm que saber usar isso na prática quando for necessário. Mas então, esse é um conceito importante, e por isso que abaixar de 6 para 5, de 5 para 4 é tão difícil. A gente consegue baixar de 8 para 6, isso geralmente é tranquilo. Se aumenta a frequência, ele fica 25, 30, vai dar certo. Só que se for um pulmão que a complacência é muito baixa, e vocês tiverem baixar ainda mais, isso vai ficar cada vez mais difícil. Né? Eu não peguei aqui o quanto que era a complacência dos pacientes que tinha lá, tá vendo? Deixa eu ver se tinha na... Também, se não tiver, a gente calcula aí na... Porque a DRAC era 12 vezes. 32. É bem assim, tortinho, né? Mas é a complacência dos estudos de herpes. Não se vê, ó. 25 ou 45, né? Isso é óbvio. Variava bem. Quanto que é a complacência normal? Isso é para os alunos. Complacência normal. Sistema respiratório. É de 50 a 80. Teoria da complacência normal. Então, 30 assim está baixa, mas não está tão baixa. Tá? Isso é uma variável que é importante para eu caracterizar, ter uma ideia de quão grave era esse paciente, essa AIDS, né? Muito bem. Então, acho que esse aqui é o conceito que eu queria lembrar para vocês, que é bem importante. Isso aqui tem aplicação forte ao dedo do leito, né? E é o grande motivo de a gente não conseguir baixar para 4 na prática, né? Então, assim, eu acho que esse estudo, a prática que ele mostra, assim, que é muito difícil você chegar nesse valor. É claro, era Covid. A gente tem um monte de trabalho mostrando que AIDS por Covid, não é tudo AIDS. Tá? A gente teve um pessoal que quis dizer que era diferente, mas não é. Tá? Assim, uma vez que fez a lesão pulmonar, acho que não está feito. Então, dá para a gente tentar extrapolar isso aqui para outras causas de AIDS também. Eu acho que é um estudo que tem essa validade. Né? Agora, a gente vai ser criticado por isso. Agora, olhando esse estudo também, o que chama atenção, assim, ele teve... O sinal da mortalidade foi invertido, né? Foi 44% no grupo 4 ml e 39% no grupo controle. Tem algum outro motivo para isso ter acontecido? Mas é nessa tabela que eu vejo. Eles eram mais graves, né? Volta onde tem o sulfa lá. Ó, o sulfa era um ponto mais alto, 6 a 11, o outro é 7, 5 a 9. Então, os pacientes do grupo
ultra-low, eles eram mais graves. A gente tem que ter isso em mente. E o paciente com AIDS morre de quê? Outra disfunção renal, sepse. O mecanismo final de morte, mais comumente, é por disfunção de múltiplos órgãos, não pela hipoxemia, certo? E aí os pacientes aqui do grupo ultra-low, eles tinham mais disfunção orgânica, né? Assim, tudo bem que aqui não tem valor de P, porque é um ensaio randomizado, em teoria a chance é 50%, então você não faz teste de hipótese, mas o SAPS 43 versus 38, o SAPS 2, né? Então, infelizmente, teve um desbalanço que talvez levou esse desbalanço no resultado. E aí, no in-ratio, você não pode fazer análise ajustada, em teoria, né? Até daria para fazer. Você poderia calcular e ver pela probabilidade de óbito ajustada. É que esse é o unmatched, né? O matched você não consegue fazer esse ajuste? Não, mas o match ele só vai variando. Você pode considerar alguma característica, né? Mas até daria fazer, mas eu acho que seria mais complicado. Não tem software que faça isso automaticamente. Entendeu? Mas por que deu esse desbalanço? Porque eu ainda pequeno, 200 pacientes, aí, a não ser que ele estratificasse pelo SOFA e tal, ele não fez a analisação estratificada por disfunção orgânica extrapulmonar. Então, acabou que teve desbalanço dos grupos. Então, acho que é um outro motivo para o estudo ter sido neutro ou até mostrar um sinal de dano ali. Né? Chama atenção também, me chamou atenção pelo menos por ser um grupo tão grave, ser dado bloqueado com PET 950 e no próximo slide, né? Eu acho razoavelmente pouca prova, sabe? Assim, para o doente que é. Eu esperaria, porque acho que é a terapia com mais força, né? Até aquele momento, né? Então, eu não sei se aí é só, tipo, um momento da randomização, tipo assim, acabei de dubar e ainda não decidi sobre isso, e se depois eles acabaram pronando, e pronar, acho que a randomização tinha a ver com isso. Os pacientes foram pronados depois desses próximos dias, será? Deixa eu ver. Isso deve estar no suplemento em algum lugar, né? Porque assim, a terapia é mais, e aí, tipo, metade só fez, né? Só para ter uma noção se foi diferente entre os grupos, né? Porque isso poderia ter gerado, inclusive, diferenças de mecânica, né? Assim, quem pronou mais teve mecânica melhor. Ah, não, volta ali. Ali não, como não era um desfecho secundário, volta naquela tabela lá. Acho que Prono era um daqueles. Aqui, ó. Não, calma. É que esse é na randomização, né? Na randomização. Esse é a tabela 1. Deixa eu ver. Em algum lugar Deve deve estar, estar né? no No suplemento, em algum lugar. Não peguei. Não, tudo bem. Mas curiosidade mesmo, né? Porque querendo ou não, era a terapia mais. De resgate A mais consolidada e, né? Aí na população do total. Deixa eu ver, botar lá. Não mostra o pH, né, doutor? Ele mostrou da tabela 1, que era bem normal, né? 7,39 com 7,29. Acho que essa coisa não mostra o pH, na verdade. Tem muita coisa que tá tudo. 7,32. Bom, então assim, para resumir a história, baixar de 6 para 4 é muito difícil. Concordo com você que talvez poderia ser para o threshold, mas separou um pouquinho. Dificilmente ia separar muito mais do que isso. Né? Mas eu acho que esse aqui ele acende uma luzinha amarela de que talvez não dê para baixar tanto. Acho que isso é importante, não, pelo menos não sem alguma outra forma de terapia. Vocês lembram do EOLIA qual que era dos critérios de indicação de ECMO? O critério que talvez mais tivesse risco-benefício? Hipercapnia. Por que hipercapnia é onde talvez mais tenha benefício? Entendi. Porque o que a ESMO acaba agregando. Provavelmente é porque é o cara que não está conseguindo ventilar o protetor. Aí se a paciente, quando você baixou as pressões, aí o CO2 subiu, aí você indicou ele. Quando você indica só para hipoxemia e você está conseguindo manter uma drive adequada, a ventilação está razoável, esse é o paciente talvez não, você vai corrigir hipoxemia, mas não é o problema, você não está corrigindo a causa de base
vai ir à morte, entendeu? Então, provavelmente o CO2 ele talvez seja o componente mais importante por isso. E aí, assim, acho que a gente tem uma prática, às vezes, de esticar demais a corda. A gente vai levando para não deixar o CO2 subir. E aí o pulmão já está lesado demais. Assim, que nos estudos solo o pessoal é bem agressivo, assim, tenta baixar as pressões, não deu, fez dose respiratória de pé. Que talvez seja a melhor indicação que a gente possa utilizar. Em relação ao cara que consegue ser melhor, que se o mais fácil, isso não vai ser. Não, pode ser. Eu acho assim, pensando pela fisiopatologia do acho que tem mais a ver com a adequação da ventilação, o tamanho do pulmão e quando você consegue eliminar ou não. É isso, mais sentido. E aí, quando a gente vai ver agora assim, então esse trabalho tentou baixar para 4, não fez diferença. O REST tentou baixar para 4, não fez diferença, que é o retirar de CO2. Então, talvez a ideia não é você baixar qualquer custo. É realmente assim, aquele cara que está escapando da protetora por qualquer motivo, esse é um cara para voltar. Para pensar numa interpretação corpórea. E aí você baixar na força talvez seja muito difícil. Isso é para onde a gente está caminhando nessa história toda. E aí uma coisa muito importante, no estudo do Amato, esse é um conceito estatístico importante. Quando você eu vou mostrar aqui, isso aqui quando a gente fala de regressão linear é quando a gente geralmente fala sobre isso. Digamos que eu tenha duas variáveis. Eu vou usar aqui o exemplo da variável baixa mesmo. Então, eu vou botar volume pressure e volume corrente. Tá? E é 0, 1, 2, 7, 8, 1 até 9, né? Pronto. Esses estudos todos, eles tinham uma mediana aqui de... Ou será que aqui mais ou menos é a partir de 15? 5, 10, 20... Provavelmente não era em 15 ainda, devia ser um pouquinho menos. Aqui, sei lá, 13, eu não lembro exatamente qual que era a mediana da Driving Pressure dos estudos, tá? Mas ela é mais ou menos aqui, certo? E aí, se eu baixar mais o volume corrente, eu baixo mais a Driving Pressure, assim por diante, tá? A curva é mais ou menos essa, certo? Essa relação aqui, se eu tiver a mesma complacência, ela vai ser linear mesmo. Agora, tem um conceito clássico, quando eu estou avaliando esse tipo de relação, que se a faixa que eu usei para observar é daqui até aqui, para traçar uma reta de regressão, o que acontece além daquela faixa onde eu observei, eu não posso afirmar nada. Eu não tenho certeza de como é a relação nos extremos onde não foi observado. Quando a gente pega aquele trabalho lá quando a gente fez o trabalho do Driving Pressure, né, ele pegou os estudos que ventilavam com ventilação protetora e que a mediana era 7. Não tinha paciente com menos que 5. Então, por isso que eu não posso extrapolar os achados daquela análise para pacientes com volumes correntes muito baixos, porque a gente não tem dado para isso. O dado não chegava naquele ponto. Eu acho que um pouco desse estudo mostra isso. Quando você leva para um extremo fora do que já tinha sido visto, aparentemente a relação não é a mesma. Porque aqui baixou, aí baixou ainda mais, e não observou aquele benefício de mortalidade. Tudo bem, o estudo é pequeno, underpowered, né? Mas até inverteu o sinal. Então, um dos motivos para explicar isso é justamente esse. Quando você extrapola para todos os extremos, talvez isso não seja verdade. Né? E onde que o efeito realmente existe? Quando eu tiro lá de 12, que era lesivo, a gente sabe, para 6. Aí isso realmente faz diferença. Agora, abaixo de 6, isso é mais difícil. Tá? Esse é um conceito bem importante. Tá? Quando a gente vai fazer análise estatística, eu posso inferir dentro dos dados que eu observei. O que está além da minha variabilidade não dá para eu inferir além daquilo. Certo? Doutor Bruno, assim, mais uma questão fisiológica e dúvida básica. Pode ser que o problema
de eu chegar no limite de driving pressure ser positivo, ou seja, que os volumes correntes muito baixos vão fazer com que pedaços do pulmão não estão abertos, aí eu vou estar perdendo o pulmão errado. E eu vou estar desrecrutando. Pode ser, isso é uma hipótese boa. E aí é uma crítica ao trabalho, porque a gente estava com PIB baixo. Então, talvez, para eu conseguir fazer isso, eu tinha que deixar a PIB mais alta para o pulmão para não perder a área que estava aberta. Isso faz sentido fisiológico. Tanto que alguns trabalhos mostrando que ventilação espontânea é melhor você ventilar com PIB alta, porque você deixa abertas as áreas que estariam fazendo a trauma, a abertura e fechamento cíclico. E aí, com isso, você induziria menos lesão pulmonar induzida pela ventilação espontânea, né? Tá? Então, é uma coisa para se pensar mesmo. Se você deixar, como eles gostam de deixar picos mais baixos, talvez não fosse bom para o pulmão. Mas... E a razão de vitórias, todo mundo entendeu? O que vocês conhecem de desfecho composto na prática? Mace. Mace, o que é Mace? Dos cardiovasculares, né? Eventos cardiovasculares maiores. O que está nessa aí? Então, tem morte por causa cardiovascular, mas tem infarto no óbito e AVC. Então, são os três principais. Perfeito. Então, esse é um desfecho composto. Qual que é a vantagem do desfecho composto? O que o pessoal usa de desfecho composto? Quer o exemplo aqui. É um desfecho composto, só que tem um sobrenome. O poder de um estudo com ele menor vai ser maior para um desfecho composto do que os desfechos individuais. Por quê? Porque você vai ter maior número de eventos. Então, você pode ter uma diferença pequena de efeito em cada desfecho individual, mas juntando eles todos, o efeito combinado vai ser maior, então necessariamente vai ser menor. Perfeito. Então, você vai ter mais número de eventos e para eu detectar a diferença, eu tenho que ter as coisas que vai acontecer, né? Então, esse é um dos motivos. E qual que é a grande crítica a desfecho composto? Se juntar um desfecho não é tão relevante para o paciente. Essa é uma crítica importante. Ser competitivos. Ser competitivo, mais ou menos. Aí depende de como você analisa. Tá? Se você analisa como tempo até evento, uma análise sobre vida, aí, por exemplo, o paciente infartou, um grupo o paciente infartou com um mês, mas viveu por 5 anos. O outro grupo, o cara não infartou, mas ele morreu com 1 ano. Então, na análise de sobrevida, você vai dar um peso muito maior para o cara que infartou com 1 mês, mas que sobreviveu 5 anos, e o cara que morreu com 1 ano. Quando você analisa tempo até evento. Aí, esses eventos que podem acontecer mais de uma vez, isso pode se tornar um problema. Tá? E o outro é quando você junta coisa que não tem o mesmo peso. Entendeu? Então, morte e infarto, que é o que está no mês, putz, não é a mesma coisa, mas tudo bem. Acaba juntando, porque infarto é uma coisa relevante na vida de um paciente, né? Entendeu? AVC, putz, o paciente fez um AVC mina que ficou sem sequelas versus um AVC que ele ficou acamado, putz, é diferente. Né? Então, quando você junta desfecho composto, você está dando o mesmo peso para todo mundo. Né? Seja numa análise de sobrevida, seja numa análise de risco normal, né? De 90 dias, ou 1 ano, seja o que for. E daí que vem o E-ratio, porque o E-ratio ele quer hierarquizar esses desfechos. Então, você diz assim, qual que é o desfecho mais importante, qual que é o segundo mais importante, qual que é o terceiro mais importante. Só que a técnica de análise dele é não paramétrica. Ele tem que usar aquela técnica de amostragem pelo bootstrap. Ele pega o mesmo dado 1000 vezes, aí tira o paciente e replica um outro da mesma amostra. E aí, com isso, ele tem uma distribuição de todos os dados que poderiam ser observados para ele chegar no intervalo de confiança. Entendeu? Então, pode ser 1000 vezes, 10.000 vezes, tal. E aí, dentro da variabilidade do próprio estudo, você consegue traçar uma curva para calcular o intervalo de confiança. Aí você tira os 2,5% lá no final, os 2,5% daqui, e você tem o intervalo de confiança na 95%. Desse jeito. E aí ele calcula daquele jeito lá. Ele calcula todos os possíveis pares, vê todos os empates, todas as vitórias, todas as derrotas. Desse jeito aí. Então, é uma técnica computacionalmente complexa que hoje em dia isso aí você faz rapidão no software. 10 minutinhos sai o resultado. Tá? Mesmo sendo 1000 vezes, tal, isso aí não é tão difícil. E aí, dessa forma, você consegue pelo menos hierarquizar esses desfechos compostos. Entendeu? Então, na cardiologia, eu estou usando cada vez mais esse razão de vitórias. E está tendo alguns trabalhos em terapia intensiva que tem utilizado também.
Esse é um exemplo deles aí. O Sampieri fez uma subanálise do Basics, com o ratio. Teve um trabalho agora no Blue Journal também, então vocês vão ver isso aí cada vez mais. Mas, basicamente, é um desfecho composto em que você consegue hierarquizar. Então, você diz assim, morte é pior do que ficar na ventilação mais tempo. Que é pior do que ficar no hospital mais tempo, sei lá. Então, você poderia hierarquizar vários itens. Entendeu? Os trabalhos que vêm de função renal, daí bota morte, diálise e tempo de internação. Entendeu? Outra forma de você hierarquizar esses desfechos compostos. O problema é como você interpretar. Deu razão de vitória só 1.3. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi razão de vitória só 1.3. Aí... Isso que eu ia te perguntar, assim, a interpretação, acho que ela é menos intuitiva. Eu não sei se a gente transportar o mesmo pensamento. Mas assim, no fim é melhor do que quando a gente analisava o desfecho composto tudo junto. Né? Aí, porque sempre que você vê o desfecho composto, você tem que ter o resultado do desfecho composto e o resultado dos elementos dele também, para você ver onde que está a diferença. Né? Entendeu? Então, sei lá, a mortalidade foi igual, o ratio foi do positivo, a mortalidade foi igual e a diferença foi no tempo de permanência hospitalar. Então, você fala, poxa, então talvez não seja a melhor coisa do mundo, né? Essa diferença. Agora, se você vê que mudou um pouquinho de cada coisa, falar, putz, aí faz mais sentido, né? Reduzir um pouquinho a mortalidade, reduzir um pouquinho o tempo de permanência, reduzir um pouco o tempo de ventilação. Vai ficar melhor. Entendeu? Então, eu queria apresentar aqui, volta lá na tabela do jeito para ele dá um ratio, ele foi 0,85, então desfavorável para o grupo de intervenção. Ele teve menos vitórias. E aí, o que pesou aqui? O resultado não foi diferente, né? Mas se a gente fosse ver 44 versus 35, mas também teve dias de ventilação, também foi bem menos, né? Se a gente fosse comparar, mas não foi significante. Não tem diferença na distribuição, porque o N era pequeno, né? Claro. Aí eu tenho que estar uma diferença aí. Aí um achado legal, esse aqui é importante. Ó, barotrauma. Caso agora que foi lá para cima. Ventilando protetor ou não, você vai ter 5 a 10% de barotrauma. E não é necessariamente a ventilação que causou isso. A doença progrediu, né? E pode levar aquilo, mesmo você fazendo uma ventilação protetora o tempo todo. Né? Mais alguma coisa, Arthur? O que você quer falar a parte da discussão dos autores aí? Não, acho que não. Acho que cobriu quase tudo. Mostra lá o que eles falam. Eles tentam se justificar um pouco mais, assim, eu acho. Bom, das coisas que os autores falam, né? Então, apenas 63% eles não conseguiram ventilar todo mundo lá com a temperatura que eles queriam. Diferença entre aquilo que você falou que é besteira, eles colocam, não, diferença, prova. Será que AIDS com Covid é diferente de AIDS não Covid? Pode ser mesmo, mas eu acho que... Mas não sei se isso explica o resultado. Falam da baixa redução do Mechanical Power. O Mechanical Power, apesar de ter da Driving Pressure ser 4 vezes mais importante, né, você acaba aumentando para compensar, você acaba aumentando a frequência, e daí isso no cálculo do Mechanical Power, sei lá, justificam que isso poderia ter, se for pensar que o conceito do Mechanical Power é o que faria a diferença ali dos pacientes. Na Driving Pressure, eles só conseguiram reduzir 1,7, né, e no estudo eles estavam prevendo que eles iam conseguir reduzir 4, então... tempo de ventilação ultraprotetora pode ter sido insuficiente, acho que foi tipo 100 horas mais ou menos, e dava para ver naquela tabela, né? Ele abaixa bastante nos primeiros 2 dias, 2, 3, 4 dias, depois você não consegue voltar mais. Mas também nos estudos, a ventilação protetora também nunca. Assim, a gente não, depende da o que a gente estudou foi por menos tempo, né? Mas tem gente que extrapola esse conceito e acha que
Quanto mais tempo ficar, mais protetor, melhor para o paciente. Possíveis desses. Isso tem um estudo, tá? Tem um estudo do Lance Hospital Medicine que testou, que eles botaram a Darbypersia com variável tempo independente, quanto mais tempo ele ficava protetor, melhor. Mas é observacional. Aí é que está o grande problema. Eles ficaram protetor porque eles conseguiram ficar protetor. Mas muitos pacientes não conseguem. Né? Eu acho que esse é o ultraprotetor. Os pacientes com mais graves, pior complacência, é mais difícil você deixar. Vocês falam de possíveis efeitos deletérios de hipercapnia, acidose respiratória, e teve maior uso de vasopressor e bloqueador para atingir os 4 ml, que pode ter enviesado o resultado. E limitações do próprio estudo mesmo, foi underpowered, muito otimistas com 15% mesmo. Talvez não reprodutível em outros lugares, porque foi feito só lá fora. Foi isso que eles colocaram. Não ser cegado na limitação desse estudo? Eles botaram isso? Eles botaram isso, mas é porque não tem como, na prática do dia a dia não tem como cegar. Não tem como lidar com isso. Né? Eles escreveram isso. É inerente ao estudo. Ser cegado não é uma limitação. É uma limitação se ele não seguir isso. Como que a gente pode se proteger para isso? Assim, os estudos de terapia intensiva frequentemente não são cegados, né? A gente falou isso no começo. Aí o que a gente precisa para se certificar de que o protocolo foi seguido, de que... A gente vai ter os desfechos duros, sim, mas eu preciso ver se teve separação entre os grupos, separação fisiológica, que foi o que eles mostraram. Então, todo estudo em terapia intensiva que é de estratégia, seja lá qual for, aqui de ventilação, ele vai mostrar se teve separação fisiológica. Ele mostrou, teve, não foi tão grande quanto eles gostariam, porque induziu a fase respiratória. E eles, por protocolo, previam que se chegasse naquele ponto, eles iriam voltar atrás. Certo? Agora, me estranha eles não falarem sobre o tempo de curar e de sedação também disso ser deletério. A gente tem um monte de trabalho para ser de pesquisa. É por isso que eu falo que quem estuda ventilação, olha a ventilação. Quem estuda sedação e delírio, fala que não pode sedar, não sei o quê. Tinha que botar esse pessoal para se conversar e fazer um estudo só. Um estudo assim, vamos sedar o mínimo possível e ventilar protetor o máximo que der, mas sem sedar. E o outro assim, vamos sedar e vamos ventilar protetor o máximo que der e pronto. Vamos sedar antes. Então, o problema é que eles não se conversam. A gente fica nesse meio tempo. Mas o protocolo eu achei até razoável. Assim, a partir do segundo dia eles faziam o teste ali para ver se conseguia. Você viu o que era o teste? Tudo bem, mas eles se propuseram, né? Mas era realmente. Alguém faz isso? Vocês já viram alguém fazer isso? Pegar um cara com PF de 150, ou que era? Não, 160, vai. Né? Maior que 150. Aí você baixa a PIB para 5 e deixa a FiO2 de 50. Isso ninguém faz. Isso aqui foi o que eles fizeram para fazer um teste, assim, se ele tolerava ficar sem PIB, né? Mas não precisa, pô. Você deixa o cara com a PIB de 10 e passa para suporte. Né? Eu acho que particularmente deve ter a ver com a cultura deles de não usar muita PIB. Exato. Isso é contra-intuitivo, né? A sensação que eu tenho para a nossa prática é que Sim, se você está pensando em progredir as medidas, talvez não seja o momento de tirar dúvida. Porque eles são muito pró-prona mesmo. Então, assim, se o paciente está hipoxêmico com 10 de PIB ali, é prona em vez de aumentar a PIB. Eles acham que é o raciocínio deles. E talvez por isso que eles viram a redução de mortalidade tremenda que eles viram no processo, né? De 32 para 16. Isso até hoje tem gente que acha que foi demais, né? Botasse uma pipizinha a mais ali, talvez não seria tão grande a diferença. Agora, eu vou dizer para vocês, uma coisa que a gente aprendeu no Covid, assim, não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, assim, o peixe está ruim, curariza, tudo bem. Se curarizou, prona. Porque não faz sentido você curarizar e não pronar. Aí você está perdendo proteção pulmonar. Despronou, viu que o paciente ficou legal, tira o curário. Certo? Mas aí faz uma coisa de cada vez. Não faz tudo mesmo, tira o curário, tira o sensor lá. Aí volta tudo para trás. Então, tira o curário, ajusta o ventilador, ajustou legal, depois vai tirando a sedação, entendeu? Porque assim, quando dá passo para trás, você perde 3 dias. Se der ruim, você volta 3 dias para trás. Volte a, como é que é? Volta a casinha? Volte 5 casas. Volte 5 casas. Aí você volta para trás de novo,
Aí você vai ser segunda rodada de curar. Aí já, quando o clona já não responde, aí começa aquela coisa. Entendeu? Então, eu acho que o doente mais difícil é o doente com, assim, o doente que está PF abaixo de 100, ninguém tem dúvida, você curariza tudo, beleza. Agora, o paciente que está entre 6 e 150, está na área moderada, esse é o mais difícil. Né? E aí, esse caso, né, que o pessoal do Droga teve, se você for querer proteger o grupo, você vai deixar o doente curalizado por 10 dias, um cara que Nesse nunca caso, na tomou. verdade, acho que a pior PF dele foi 140 e alguma coisa. Todos os outros foram acima de 160, 250. Não era. Esse vai deixar o paciente curalizado 10 dias. Paciência, né? Se você quiser deixar abaixo de 6, né? Então, aí você tem que sentir o paciente, assim, e ajustando com calma o ventilador, você consegue deixar em ventilação espontânea comparando os protetores, né? Então, só que, não, assim, se você baixar a PIP, talvez aí vai ficar hipoxêmico e você vai voltar a casinha para trás. Acho que esse é o grande ponto. Quando a gente ouve os europeus falando, assim, eles são muito pró, assim, tá? Entubou o paciente com AIDS, eles são bem pró ventilação controlada, 24 por 8 horas, e depois você vai voltar, entendeu? Vocês vão ver aqui o Marcelo, outras pessoas aí, eu acho que o pessoal também. E assim, se está dando para ventilar protetor, passa para espontâneo quanto antes, pensando na cabeça, né? Então, só que, na verdade, a gente não tem a melhor resposta ainda hoje, a gente não sabe qual é o melhor caminho. Certo? Bom, mais aí. De 6 a 8, né? Não sei. A gente vai ter um estudo brasileiro, o estudo Stamina, que não conseguiu recrutar, ele foi interrompido precocemente por dificuldade de recrutamento, mas vai ter mais pacientes, 250, e ele ventilou, um grupo foi ArdsNet, o outro foi Driving Pressure Marquise. Só que ele fazia duas coisas para baixar a Driving Pressure, titulava a PIP, a tal da mini titulação, que é uma estratégia não testada até hoje. Ele titulava a PIP e tentava deixar a Driving Pressure menor que 15, aumentando a frequência até 40. O 35, gente, é porque algum dia alguém falou que era 35. Aí ficou em 35 o limite de aumento de frequência. Mas fisiologicamente você poderia aumentar, desde que no caso auto-PIP, você pode botar quando você quiser de frequência. Se o pulmão está esvaziando, não teria problema. Tá? Então, mas assim, o que a gente tem de literatura até 35 atualmente, mas no Stamina eles botaram até 40. E o outro grupo foi a ArdsNet com PIP table low. É um problema, porque a melhor evidência disponível é que é melhor ventilar os pacientes com PIP alta do que com PIP baixa. Então, não sei o que vai dar, estou esperando aí o resultado. Eu só sei que terminou e está passando. E esse era o Stamina é AIDS nessa área? A Ards Ou é pegou muito Covid, né? Porque fez na época agora. Já estava na decrescente, né? Mas. Não pegou? Segunda onda, né? Pegou um pouco de cada. E depois pegou pneumonia no Covid também. E o Stamina era só pneumonia. Então não era. Era Ards por pneumonia. Isso. A Ards de origem pulmonar por pneumonia. Mas tem mais pacientes, tem uns 250. Então vamos ver, se o Stamina for um neutrão também, aí vai falando a favor disso, não dá para chegar até mais baixo. Aí a gente tem que buscar outras estratégias. Beleza, galera? Alguma coisa mais aí? Muito obrigado, parabéns. Obrigado. Olha a foto do Arthur aí. Acho que podia bater com você. Não, deixa eu ver. Como aí, cada um. Desliga a gravação. Tchau, tchau. Ué, onde que desliga? Foi o negócio mais fácil. Os vídeos lá que eu passei, era muito